Fala pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre os órgãos supervisores do Sistema Financeiro Nacional. Então hoje a gente vai finalizar essa parte do conteúdo estudando a SUSEP e a PREVIC, bem como também a gente vai ver algumas características especiais relacionadas a três operadoras que são consideradas instituições especiais. E a gente vai verificar o porquê disso, tá? Então, começando aqui, só recapitulando, né? Então, nós temos ali 4 órgãos supervisores, né? O Banco Central do Brasil, a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, a SUSEP e a PREVIC. A SUSEP é a Superintendência de Seguros Privados. Logo, ela supervisiona o mercado de seguros, resseguros e capitalização, bem como também o mercado de previdência complementar aberta. Do outro lado, eu tenho a PREVIC, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Ela vai supervisionar o mercado de previdência complementar fechada, que são os fundos de pensão. Muita atenção nesse aspecto, pessoal. Quando eu falo da previdência complementar aberta, eu estou me referindo à supervisão da SUSEP. Quando a questão abordar previdência complementar fechada ou fundos de pensão, ela está se referindo à PREVIC. Muita atenção a esse aspecto, tá bom? Então, aqui avançando, o que nós vamos verificar agora? Vamos adentrar aqui no estudo da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Quem é que é a SUSEP, tá? Então, ela é o órgão responsável pelo controle e fiscalização, né? Ela é um órgão que faz parte ali do nível supervisor, dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização e resseguro. Aqui, pessoal, é o aspecto mais importante para eu diferenciar, tá? O mercado supervisionado pela SUSEP é o mercado de seguro, eu vou ter o mercado de previdência complementar aberta, capitalização, aqui são os títulos de capitalização, e resseguro, que é um tipo especial de seguro que nós vamos ver na aula de produtos e serviços bancários. Ok, então eu já sei qual é a principal atribuição, qual é a principal responsabilidade da SUSEP. O que eu preciso saber? Quem é a SUSEP? Tá? Então aqui a gente precisa saber o seguinte, a SUSEP ela também é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda. Atualmente chamado Ministério da Economia. Mas a gente deixa esse detalhe, por quê? Porque as questões ainda trazem esse termo de Ministério da Fazenda. Então, tudo bem se a questão trouxer Ministério da Fazenda ou trouxer Ministério da Economia, está correto, tá? Eu sei que a responsabilidade da SUSEP é essa, fiscalizar, controlar, supervisionar os mercados de seguro, previdência aberta, né? Previdência complementar aberta, capitalização e resseguro. Ela tem também, pessoal, uma atribuição principal. Então, a gente vai colocar aqui o seguinte, principal atribuição da SUSEP vai ser de desenvolver os mercados supervisionados. Desenvolver os mercados supervisionados, assegurando estabilidade e os direitos do consumidor. Olha que importante. Então, assim, ao passo que a responsabilidade é o controle e a fiscalização dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização e resseguro, a principal atribuição da SUSEP é justamente desenvolver esses mercados. Então, quando eu trago desenvolver os mercados supervisionados, eu estou me referindo aos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização e resseguro, assegurando estabilidade para esses mercados e os direitos do consumidor.
quando adquirem produtos e serviços desses respectivos mercados, tá? Nós temos outras atribuições trazidas pela resolução, pela legislação, e as bancas abordam isso, tá? De novo, não é necessário que vocês decorem todas as atribuições. Nós temos muito conteúdo para estudar. O que é importante é que vocês entendam sempre o seguinte: a SUSEP é responsável pelo mercado de seguros privados. E dentro do contexto de seguros privados, eu tenho seguro, resseguro, capitalização e previdência complementar aberta. Logo, as atribuições da SUSEP estarão diretamente relacionadas a esses mercados, a esses produtos, tá? Então vamos lá, ó. Atribuições da SUSEP. Vou passar aqui de forma mais rápida, tá? Mais célere. Fiscalizar a constituição, organização, funcionamento e operação das sociedades seguradoras, capitalização, entidade de previdência aberta e resseguradoras, na qualidade de executora da política traçada pelo CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados. Então vejam, quem é que fiscaliza, quem é que autoriza a constituição, o funcionamento dessas sociedades de seguro, de capitalização, de previdência privada aberta, de resseguros? SUSEP. Tá? Por quê? Porque são os mercados os quais são supervisionados pela SUSEP. Atuar no sentido de proteger a captação de poupança popular que se efetua através das operações de seguro, previdência privada aberta, de capitalização e de resseguro. Essas instituições que comercializam esses produtos, diferentemente do mercado de crédito, aqui elas captam recurso através do pagamento pelos clientes, consumidores, dos produtos adquiridos. Então, quando o cliente adquire um seguro, a seguradora ela vai assumir um risco. Em contrapartida, o cliente vai pagar um prêmio por conta daquilo. Então, esse valor que ele está pagando mensalmente é por aquele risco que a seguradora aceitou correr, né? Aceitou o risco do cliente. Então, vejam, aquele recurso ele vai formando uma poupança. Então, é função da SUSEP, é atribuição da SUSEP atuar no sentido de proteger essa captação de poupança popular, através da negociação desses produtos e serviços. Zelar pela defesa dos interesses dos consumidores dos mercados supervisionados, né? Então, mercado de seguro, resseguro, previdência complementar aberta e capitalização. Promover a estabilidade dos mercados sob sua jurisdição, esses mercados que eu acabei de mencionar, assegurando sua expansão e o funcionamento das entidades que neles operem, né? Quais são as entidades? São a sociedade de capitalização, são as sociedades de previdência complementar aberta, são as sociedades seguradoras e as sociedades de resseguro. Vejam, pessoal, eu estou acabando de mencionar e citar para vocês quais são os operadores do mercado de seguros privados. Logo, esses operadores, eles são supervisionados e fiscalizados pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Próxima atribuição: promover o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos operacionais a eles vinculados, com vistas à maior eficiência do Sistema Nacional de Seguros Privados, né? É o nosso SNSP, Sistema Nacional de Seguros Privados, e do Sistema Nacional de Capitalização, Sistema Nacional de Capitalização. Vejam que são produtos, mercados relacionados à SUSEP. Zelar pela liquidez e solvência das sociedades que integram o mercado, ou seja, sociedades seguradoras, resseguradoras, sociedade de capitalização e sociedades de previdência complementar aberta. Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho Nacional de Seguros Privados e exercer as atividades que por estes forem delegadas. Ou seja, lembra, o órgão normativo do mercado de seguros privados é o Conselho Nacional de Seguros Privados. A SUSEP é órgão supervisor. A SUSEP, ela deve cumprir e fazer cumprir as deliberações, ou seja, as diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Então, vejam, eu tenho órgão normativo, eu tenho órgão supervisor e eu vou ter os operadores. Os operadores aqui, pessoal, a gente coloca, eu tenho umas sociedades de capitalização, eu tenho as sociedades
seguradoras e resseguradoras. E eu vou ter as entidades abertas de previdência complementar, é a APC. Vejam, então aqui eu tenho todas as instituições e órgãos que fazem parte do mercado de seguros privados. Eu tenho o Conselho Nacional de Seguros Privados como órgão normativo, eu tenho a SUSEP como órgão supervisor, fiscalizador, e eu tenho os operadores. Quando eu menciono que a SUSEP ela deve cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho Nacional de Seguros Privados, ela está dizendo o seguinte, que essas entidades aqui, operadoras, elas devem cumprir essas diretrizes. E quem vai fazer com que isso seja feito é a SUSEP, que está supervisionando essas entidades. Ok? Avançando. E para finalizar, disciplinar e acompanhar os investimentos daquelas entidades, ou seja, dessas que eu acabei de mencionar, que são as operadoras, em especial os efetuados em bens garantidores de provisões técnicas. Pessoal, aqui nós estamos trabalhando no mercado de seguros privados. Por que é importante essa questão de provisões técnicas? Porque pensa numa seguradora ou pensa numa sociedade de capitalização. O cliente mensalmente ou semestralmente, depende de como ele paga no seu produto. Vamos imaginar um seguro. Então, o cliente todo mês ele paga o seu seguro. Se ocorrer um sinistro, ou seja, aquele risco que a seguradora assume correr como segurado, se ocorrer um sinistro, que é um evento inesperado, aí, a morte, uma invalidez, por exemplo, se eu estiver falando de um seguro de vida, a seguradora ela é obrigada a pagar uma indenização, porque o cliente vinha pagando a sua mensalidade, o prêmio. Tá? Então, para que isso ocorra, ela tem que ter as suas provisões técnicas. Então, quem disciplina, quem acompanha os investimentos da sociedade seguradora, da sociedade de capitalização, da sociedade resseguradora e das entidades de previdência complementar aberta é a SUSEP. Tá? Bem como é a atribuição da SUSEP também prover os serviços de Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Seguros Privados. Ok? Dessa forma, pessoal, a gente finaliza de forma mais rápida o estudo sobre a SUSEP. Vamos ver agora aqui a Previc, que é bem mais curto. Tá? Basicamente, a Previc, eu já sei que dentro daquela estrutura eu vou até desenhar para vocês aqui, a nossa estrutura do Sistema Financeiro Nacional lá do mercado de previdência complementar fechado. Eu vou ter o CNPC, Conselho Nacional de Previdência Complementar, como órgão normativo, para que vocês possam lembrar. Abaixo, eu vou ter a Previc, que é a que a gente vai comentar agora, que é um órgão supervisor ou fiscalizador. E aqui abaixo, eu basicamente vou ter as entidades fechadas de previdência complementar, que são os fundos de pensão. Essa é a estrutura. Aqui é o operador. Então, nós temos aqui os 3 níveis da estrutura do Sistema Financeiro Nacional, do mercado de previdência complementar fechada. Lembrando, previdência complementar aberta é um seguro, logo está no escopo, está no bojo da SUSEP, tá? E não da Previc. Então, aqui eu tenho o Conselho Nacional de Previdência Complementar como órgão normativo, ele vai estabelecer as diretrizes gerais. Eu vou ter a Previc, que vai seguir essas determinações, bem como vai supervisionar, fiscalizar os operadores, que de fato são os entes que operam no mercado de previdência complementar fechado. Tá? Qual é que é a principal atribuição da Previc? Lembrando, a Previc, pessoal, também é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência, ou simplesmente Ministério de Previdência Social. Tá? Os ministérios eles mudam muito de nome, mas a gente tem que entender o seguinte: o mercado de previdência complementar fechada ele trata da previdência, então ele vai estar inserido sempre no bojo
do Ministério de Previdência Social. Importante, quando eu falo de previdência complementar, esse termo ele sugere que essa previdência ela é complementar à previdência oficial, que é aquela previdência paga e que quem faz a gestão é o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. Tá? Previdência complementar não tem nada a ver com aquela previdência oficial. Tá? Ela aqui é complementar àquela previdência. Ok? Geralmente, pessoal, obviamente que lá na aula de produtos e serviços financeiros a gente vai aprofundar isso aqui. Tá? Mas assim, quando eu falo de previdência complementar fechada, eu estou falando dos fundos de pensão. Isso aqui ele vai ser um direito de funcionários que tenham vínculo empregatício com o instituidor, entidade de previdência, entidade fechada de previdência complementar. Né? Vou pagar aqui, entidade fechada de previdência complementar. Como exemplo, pessoal, eu posso citar o caso aqui dos funcionários do Banco do Brasil, que tem um regime de previdência complementar fechado, chamado de Previ, sem o C no final, tá? A Previ, ela é o regime, ela é o Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil. A Previc, com o C no final, ela é o órgão supervisor do mercado de previdência complementar fechado. Então, tá aqui. Qual é a principal atribuição da Previc? Fiscalizar e supervisionar as atividades das entidades fechadas de previdência complementar e de execução das políticas para o regime de previdência complementar operado pelas referidas entidades. Bem tranquilo, a gente já abordou isso, tá? Para finalizar, antes de a gente fazer as questões, aqui, pessoal, nós temos o que a gente chama de instituições especiais. Instituições especiais do Sistema Financeiro Nacional. Marcos, por que elas são consideradas instituições especiais? Porque elas executam algumas políticas específicas do governo federal. Então, por exemplo, nós temos aqui o Banco do Brasil, nós temos o BNDES, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e nós temos a CEF, que é a Caixa Econômica Federal. Por que essas instituições são especiais? O Banco do Brasil ele é o executor das políticas de crédito rural e crédito industrial. Então, assim, quando eu falo do agronegócio, eu já mencionei para vocês isso aqui em outra aula, o agronegócio ele tem uma relevância muito grande no PIB. É o setor, tá? É o setor que mais contribui com o PIB do nosso país. Logo, o governo ele investe recursos nesse setor. E a instituição responsável por executar de forma predominante, com mais relevância, essa política do crédito rural é o Banco do Brasil, bem como também o crédito industrial. Lá na aula de produto e serviço, eu vou falar de Pronaf e eu vou falar de Pronamp, que são as duas principais linhas de crédito relacionadas a essa política que eu estou mencionando. O BNDES, ele é executor da Política Nacional de Desenvolvimento Econômico. Aqui eu falo de grandes investimentos em projetos, tá? E aqui vai construção de estradas, construções de pontes, enfim. A Caixa Econômica Federal, todo mundo sabe, ela é executora da política habitacional de saneamento, tá? Então, quando eu falo de habitação e saneamento, é com a Caixa Econômica Federal. Então, por conta disso, essas três instituições, Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal, são consideradas instituições especiais do sistema financeiro nacional. Então, é mais um ponto que possivelmente pode ser abordado em uma questão da nossa prova. Vamos finalizar aqui resolvendo algumas questões. A prática de contratar um seguro
para mercadorias no comércio exterior é um procedimento que vem crescendo ano após ano. Os seguros possuem uma legislação própria e são regulados pelos seguintes órgãos. Pronto. Pessoal, falou de seguros, automaticamente vocês têm que lembrar do Conselho Nacional de Seguros Privados, que é o órgão normativo, e da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. São os dois órgãos responsáveis por regulamentar. Porque lembra, quando eu junto o órgão normativo com o órgão supervisor, eu tenho o que eu chamo de subsistema normativo. Então, é correto a banca mencionar que ele é regulado tanto pela SUSEP quanto pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Perfeito. Esse aqui é o nosso gabarito, tá? Banco Central não supervisiona o mercado de seguros privados, né? Camex também não, Camex e Sessex também não, Polícia Federal e Banco Central também não. Próxima questão. A Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, é uma autarquia que tem como uma de suas atribuições zelar pela liquidez e solvência das sociedades que integram o mercado. Tá? Quando ele menciona sociedades que integram o mercado de seguros, ele está se referindo a seguradoras, 2, resseguradoras, 3, sociedades de capitalização e 4, entidades abertas de previdência complementar. Tá? Então, o que acontece? Esta entidade está vinculada, ou seja, a SUSEP, está vinculada aos bancos de investimento falso. Porque os bancos de investimento, pessoal, eles fazem parte ali da alçada do Banco Central do Brasil. As cooperativas de crédito, Banco Central do Brasil. As sociedades seguradoras, o quê? As sociedades seguradoras, elas fazem parte do mercado de seguros privados. Só que elas são operadores. Operadores. Acabei de mencionar aqui para vocês os 4 operadores, tá? E aqui a questão pergunta a qual entidade a SUSEP está vinculada. Ela está vinculada ao Ministério da Fazenda, também chamado de Ministério da Economia. Muito bom. Próxima questão. A Superintendência de Seguros Privados, né, a nossa querida SUSEP, é uma autarquia da Administração Pública Federal Brasileira. Sobre suas funções, assinale a alternativa incorreta. Vou sempre chamar a tua atenção, tá? Toda vez, pessoal, perceba com muita atenção e foco o que a banca está solicitando. Nesse caso aqui, ela quer a alternativa incorreta, tá? Então, está marcado ali. Letra A. É função da SUSEP fiscalizar a constituição, a organização, o funcionamento e a operação das sociedades seguradoras do regime de previdência social do governo? Falso. Esse aqui é o nosso gabarito. Por quê? Perceba. Marcos, mas ela que não é responsável por fiscalizar a constituição, a organização, o funcionamento e a operação das sociedades seguradoras? Opa, até aqui está verdadeiro. Do regime de previdência social do governo? Falso. É aquilo que eu mencionei ainda há pouco. Quando eu falo de SUSEP, eu estou falando do mercado de previdência complementar, tá? Previdência complementar aberta. Quando eu falo de Previc, eu estou falando do mercado de previdência complementar fechada, ok? Mas, em nenhum dos dois casos, eu estou me referindo ao regime de previdência social do governo. Quem é responsável por isso aqui, pessoal, é o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Tá? Não faz parte do Sistema Financeiro Nacional. Então, o que acontece? Por isso que esse é o nosso gabarito, porque essa alternativa está incorreta. Tá? Letra B. Proteger a captação de poupança popular que se efetua por meio das operações de seguro, previdência privada aberta e de capitalização? Perfeito. Não é o nosso gabarito, porque essa afirmativa está correta. Letra C. Zelar pela defesa dos interesses dos consumidores desses mercados? Perfeito. Os mercados de seguros privados. Zelar pela liquidez e solvência das sociedades que integram o mercado? Perfeito. Disciplinar e acompanhar os investimentos das entidades, principalmente os efetuados em bens garantidores de provisões técnicas? Perfeito. Lembra que eu mencionei isso para vocês, tá? As sociedades seguradoras, resseguradoras, de previdência complementar aberta de capitalização, elas devem fazer provisões
técnicas. Para quê? Para arcar com os custos de pagamento de sinistro, pagamento de indenização e por aí vai. Tá? Então, gabarito letra A, que é a afirmativa incorreta acerca da função da SUSEP. Próximo. A SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, possui, no bojo de suas competências regulatórias, diversas funções. Em relação a essas competências, é correto afirmar que, letra A, entre elas, há atribuição de supervisão e coordenação do Conselho Nacional de Seguros Privados, mediante fixação de diretrizes e normas da política de seguros privados. Pessoal, isso aqui está falso. Por quê? É o contrário. Não é a SUSEP quem supervisiona e coordena o Conselho Nacional de Seguros Privados. Lembra, o Conselho Nacional de Seguros Privados é órgão normativo. Aí eu vou ter a SUSEP, que é órgão supervisor dos operadores. Essa é a estrutura. Não tem como a SUSEP fiscalizar o Conselho Nacional de Seguros Privados. Por isso que está incorreto. Tá? Letra B. Entre as competências da SUSEP, há a prerrogativa de fixar condições de apólice, né, que ele está se referindo a seguros, planos de operações e tarifas a serem utilizadas no mercado segurador nacional. Isso mesmo. Quem tem a competência, a prerrogativa de fixar condições relacionadas ao seguro, ao resseguro, à capitalização, à previdência complementar aberta, é a SUSEP. Letra B é o gabarito. Letra C. No bojo de suas competências, a SUSEP também é encarregada de avaliar o funcionamento de entidades fechadas de previdência complementar? Não. Lembra, SUSEP sempre vai ser entidades abertas de previdência complementar. Quando eu falo de entidades fechadas, pessoal, isso aqui está no bojo da PEVIC, Superintendência Nacional de Previdência Complementar fechada. Então, essa letra C é falsa. Compete à SUSEP, entre outras atribuições, a fiscalização da constituição, organização, funcionamento e operações das sociedades anônimas no Brasil. É falso. Pessoal, lembra, uma SA é uma sociedade anônima, ou seja, é uma companhia de capital aberto, que significa que ela comercializa, que ela negocia ações. Logo, ela vai ser supervisionada pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, e não pela SUSEP. Beleza? Letra E. Entre as competências da SUSEP, há a possibilidade de seleção de pessoal para as atividades internas, em quaisquer funções, independente de concurso público. Falso. Por quê, Marcos? Pessoal, eu não mencionei isso na aula, mas eu mencionei que a SUSEP é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Fazenda, Ministério da Economia. Logo, a seleção de pessoal, como é que eu posso dizer? A inclusão de pessoas no serviço público aqui na SUSEP, ela precisa de concurso público. Ok? Então, por conta disso, a letra E está falsa. O gabarito aqui é a letra B. Dessa forma, nós encerramos mais um módulo. Tá? Então, nós vimos aqui SUSEP, PREVIC e as 3 instituições especiais, né? Banco do Brasil, BNDES e Caixa Econômica Federal. Tá? Na última aula agora, no último bloco, nós vamos ver os operadores do Sistema Financeiro Nacional. Ok? Até já.